Nosso texto nesta manhã está no Salmo 23 e é o versículo 1. E eu creio que você nem precisa abrir a Bíblia para ler. Você pode mencionar Salmo 23, versículo 1. Vamos ler juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só as vozes femininas. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Masculinas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Salmo 23 é o rouxinol dos salmos. É pássaro pequeno, de plumagem despretensiosa, timidamente cantando na obscuridade. Mas ele tem preenchido o ar do mundo inteiro com a sua alegria melodiosa, maior do que se possa imaginar. Bendito o dia em que nasceu este salmo. Assim se expressou Charles Spurgeon no que é considerado um dos melhores comentários devocionais dos salmos. Sua obra volumosa, vários volumes, chamada O Tesouro de Davi. O Senhor é o meu pastor. As palavras deste salmo são, meus irmãos, das mais conhecidas, tanto de crentes quanto de não crentes. Há pouco tempo alguém me passou aqui na fila um documento. Era um artigo de Arthur da Távola, chamado O Velho Colégio Batista, em que ele rememora os tempos em que estudou no Colégio Batista, na rua José Higino, na Tijuca. E ele cita nomes de professores, nomes de colegas, cita briguinhas e rivalidades entre os meninos e entre colégios também. E ao fim do artigo, ele diz: quase 50 anos depois, isso foi escrito em 98, por ocasião de culto de abertura do ano letivo de 98. Quase 50 anos depois, só eu sei o quanto sou grato ao que o Colégio Batista fez por mim. Eu ficara órfão de pai e tinha uma heróica mãe árabe e gaúcha que trabalhava fora para eu poder estudar e evoluir. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Também esta frase me acompanhou nos momentos difíceis da vida, graças a ti, Colégio Batista. Lembro-me de havê-la repetido baixinho, a caminho do exílio. A caminho do exílio. Alguém se lembra de que o Senhor é pastor. Mas será, irmãos, que por força da popularidade entre nós e da sua familiaridade conosco, será que tais palavras nada mais têm a nos dizer? A gente repete tanto: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e acaba perdendo, provavelmente, a essência desta mensagem. Em sua simplicidade, o Senhor é o meu pastor, a sentença inicial do salmista, nos comunica diversos universos de significação. Por exemplo, a declaração "o Senhor é o meu pastor" denota identidade, denota intimidade e denota intensidade. Vamos ver. A declaração "o Senhor é o meu pastor" denota identidade. Desenrola-se aqui, meus irmãos, um relacionamento em que as identidades são claras. Um dos personagens é o pastor e o outro é, portanto, a ovelha. O salmista diz que Deus é o seu pastor, consequentemente o salmista é ovelha. E essa comparação é muito relevante, porque assemelha o crente a um dos elementos mais fracos do mundo animal. Mais fracos. E talvez a palavra que melhor defina a identidade da ovelha seja justamente esta palavra: incapacidade. Incapacidade. Em geral, os animais foram dotados por Deus de recursos que os capacitam a se defender
dos seus inimigos. Vou dar aqui breves exemplos. O touro, por exemplo. O touro chifra. O cavalo dá coice. O gato arranha. O cachorro morde. A cobra pica. O polvo solta tinta. O gambá exala mau cheiro. O porco-espinho, espinho. A girafa dá coice tão violento, dizem que até o leão, se ele estiver sozinho, ele tem medo de atacá-la. O sapo expele uma secreção repulsora. Outros animais simplesmente foram dotados do recurso da velocidade. Eles fogem em alta velocidade. Mas e a ovelha? Ovelha não chifra, ovelha não solta tinta, ovelha não dá coice, não arranha, não morde, não pica, não exala mau cheiro, não joga espinho, não expele secreção repulsora alguma, não sabe sair em disparada fugindo do seu predador. Ou seja, a ovelha de nada disso dispõe, apenas berra a sua fraqueza. Tanto é assim que, se ela deixada por si, não conseguirá se alimentar, será incapaz de se cuidar, de se curar, de se defender e de se orientar. Um pastor da Palestina, pastor mesmo ali de ovelhas, de animais, ovelhas, ele informou que as ovelhas não conseguem enxergar mais do que 15 metros. Mais do que 15 metros, ela já está vendo tudo nublado, já não vê mais nada. Ou seja, a ovelha não tem opção, ela precisa de um pastor. É, portanto, meus irmãos, um retrato perfeito da nossa impotência espiritual. Nós somos assim, quer Nietzsche o admita, quer não. Um autor contemporâneo chamado Max Lucado, no seu livro Viajando Leve, ele analisa as fraquezas da ovelha e pergunta: será que Davi não poderia ter encontrado uma metáfora melhor? E ousa citar algumas outras possibilidades. Que tal? O Senhor é o meu comandante e eu sou o seu guerreiro. Pronto, gostamos mais disso. Um guerreiro tem um uniforme, tem uma arma e talvez uma medalha bonita. Outra opção: o Senhor é a minha inspiração e eu sou o seu cantor. Seríamos então participantes do coro de Deus. Ou ainda: o Senhor é o meu rei e eu sou o seu embaixador. Melhor, né? Quem não gostaria de ser um porta-voz de Deus, um embaixador? Todo mundo para ouvir quando o embaixador fala. Todo mundo ouve quando um cantor de Deus canta. Todos aplaudem quando passa um guerreiro cheio de medalhas. Mas quem percebe, pergunta Lucado, quem percebe uma ovelha de Deus quando uma ovelha de Deus aparece? Ninguém percebe. Só uma pessoa nota: o pastor. O pastor nota. Justamente, meus irmãos, por sermos fracos assim, é que nós temos um protetor imbatível e invencível: o Senhor. O Senhor é o meu pastor. E eu pergunto nesta manhã, eu digo, aliás, se você ainda não é ovelha do pastor Jesus, você não sabe tanto que você está perdendo. Mas além de identidade, a sentença, o Senhor é o meu pastor, denota também intimidade. Intimidade. A criação de ovelhas era uma das principais ocupações do Oriente desde tempos imemoriais. Você abre a Bíblia e logo no início, Gênesis 4:2 diz assim: Abel foi pastor de ovelhas. Capítulo 4 da Bíblia. Abel foi pastor de ovelhas. Os israelitas particularmente eram conhecidos pelos seus vizinhos como pastores de ovelhas. Gênesis 46. E já naquela mesma época, o termo pastor adquiriu
conotações mais amplas do que essa do profissional com animais. Por exemplo, Jacó fala de Deus como, aspas, o Deus que tem sido meu pastor por toda a minha vida. Jacó já se coloca no lugar de ovelha de Deus. Mais tarde, os reis de Israel seriam chamados também de pastores, segundo Samuel 5, segundo Samuel 7 e Salmo 78. O Messias também, quando o Messias aparecesse, ele se chamaria pastor, Ezequiel 34, Miqueias 5:4. E o próprio Senhor Jesus, o que ele fez? Se identificou com esse título ao dizer: eu sou o bom pastor. A intimidade de Deus com o seu povo, meus irmãos, é refletida na intimidade de Jesus com o seu rebanho. Jesus diz em João 10,14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Há uma intimidade, assim como há uma intimidade enorme entre pais e filhos, ao ponto de os pais nem precisarem falar nada, né? Basta um olhar assim, atravessado, um olhar meio sério, e o garotinho travesso ali já papai não gostou não. Mamãe não aprovou esse meu comportamento não. Não é assim? Nem precisa falar nada. As boas disciplinas, as boas criações de filhos, já basta um olhar, e o pobre do menino ali embaixo já sabe que não está contando com a aprovação dos pais. Por quê? Por que esse olhar? Será que é um olhar maldoso, o olhar dos pais? Despedindo veneno? Não, nada disso. Maldade alguma. O que há é uma intimidade tão grande, já de tanto tempo, juntos, e tão constante, vamos ver daqui a pouco esse outro lado, que basta um olhar para que o outro perceba o que se quer comunicar. Que privilégio para nós, meus irmãos, débeis ovelhas, fraquíssimas ovelhas, receber de Deus os cuidados. Deus, nosso pastor, o Senhor é o meu pastor, um pastor especial, Ele que trocou os palácios do céu pelas prisões da terra. Assim como a ovelha não tem medo do seu pastor, o Filho de Deus também não tem medo do seu Pai. Respeito sim, reverência sim, obediência sim, medo não, porque há intimidade entre eles. Note que o salmista diz: o Senhor é o meu pastor. Ele poderia querer agradar a muita gente dizendo: o Senhor é o pastor do mundo inteiro, o Senhor é maravilha das nações e todo mundo é sua ovelha. Não, meu pastor, diz o salmista. E Martinho Lutero nos ajuda a entender isso quando disse que o coração da religião reside em pronomes pessoais. O coração da religião reside em pronomes pessoais. O Senhor é o meu pastor, meu pastor. E a ovelha de Deus pode bater no peito orgulhosa e dizer: Ele é o meu pastor. Eu não preciso temer os urros do leão, não preciso ficar apavorado com a proximidade do lobo, nem com o tamanho do urso, porque Ele, meu pastor, Ele olha para mim, já me entende, já viu que eu estou com medo, acuado, e por me entender e por me ler a alma, Ele me socorre nos momentos mais necessários da minha vida. Note uma coisa aqui, meu irmão. Este salmo é uma declaração, não é uma oração. O salmista não está dizendo: ó Senhor, seja o meu pastor. Não. Como eu gostaria que tu fosses o meu pastor, expressando o desejo. Também não. Ele canta uma certeza. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Indicativo, declarativo, dizendo que já é uma realidade isso. Independente do que eu sinta, Ele é o meu pastor. Independente do que eu diga, Ele é o meu pastor. Independente do que aconteça em meu derredor, Ele é o meu pastor. Identidade,
intimidade e, por fim, intensidade. O Senhor é o meu pastor. E isso quer dizer que o relacionamento do pastor com as ovelhas era diário. Diário. Quando Davi diz que o Senhor é o seu pastor, ele quer dizer que havia entre eles um relacionamento também diário, constante, intenso. Não se tratava de uma entrevista eventual, não se tratava de um encontro casual, esporádico, lá uma vez ou outra, uma vez a cada semana, todo domingo, o Senhor é meu pastor. Uma vez por mês eu deixo o Senhor me pastorear. Uma vez por ano, talvez. Não, nada disso. Era algo sistemático. Havia até uma rotina de manhã, de tarde e à noite. Provavelmente você ainda se lembre do relato do primeiro Natal. Na Bíblia, Lucas diz: naquele momento em que Jesus nascia lá em Belém, havia pastores de ovelhas que guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Noite fria, quem sabe? Ou noite quente, quem sabe? Não importa. Se é muito frio, precisa de proteção. Se é muito calor, precisa de ar. Mas seja como for, lá estavam os pastores durante as vigílias da noite, cuidando dos seus rebanhos. É assim que o Senhor cuida de nós. É assim, é intensamente assim que Ele é o nosso pastor. E talvez isso explique porque, meus irmãos, na Bíblia a palavra ovelha apareça 176 vezes e a palavra cordeiro apareça 164 vezes. E somadas as duas ocorrências, nós temos 340 vezes a palavra ovelha e cordeiro na Bíblia. É tão intensamente assim que o Senhor nos ama, ao ponto de nós e a nossa relação com Ele figurar na sua palavra constantemente. Intensamente nos ama. Deus é amor e Ele nos ama com um amor que nós não conseguimos compreender. Leslie Weatherhead foi um pastor em Londres durante a Segunda Guerra Mundial. E em 1937 ele escreveu um livro comentando o Salmo 23, só o Salmo 23, 1937. Eu achei esse livro num sebo lá no interior do Canadá, alguns anos atrás. E nesse livro ele conta um episódio que estava muito vivo na mente, na memória dos londrinos e de toda a Europa naquela época, em 1937. É que naqueles dias, uma garotinha chamada Mona Tinsley foi seduzida por um adulto perverso, foi seduzida a segui-lo e se perdeu. Semanas e semanas de busca intensa, vai daqui, vai dali, todos os poderes municipais, estaduais, federais, tudo procurando aquele cordeirinho. E ele diz: um cordeirinho se perdeu e não foi achado. Finalmente o seu corpo foi localizado e retirado de um rio, muitos quilômetros longe da sua casa. E o pastor Leslie Weatherhead diz: quão diminuta era a nossa preocupação comparada com a angústia de seu pai e de sua mãe, que não pensavam nela como uma garotinha que se perdeu, mas sim a nossa filhinha. Diferente. Para a opinião pública, era apenas uma criança que se perdeu. E eu fiquei outro dia pensando exatamente nisso. Como deve ser, meus irmãos, desesperador para os pais saberem que a sua indefesa criança, as ovelhas não sabem como se defender, criancinhas, os cordeirinhos também não sabem, indefesa criança perdida, andando pelas ruas, quem sabe chorando, gritando: papai, onde você está? Mamãe, onde você está? E o coração dos pais cortado em pedaços, porque o seu filhinho está longe de casa, que a sua filhinha indefesa está, quem sabe,
na boca de um leão. De um leão humano, você sabe o que eu estou falando. É diferente. Eu posso ler essa notícia no jornal, ficar impactado por ela, sentir alguma coisa especial, mas você sabe, se você for o pai dessa criança, você ficará muito mais do que simplesmente impactado emocionalmente. Você vai se desorganizar emocionalmente. Você vai se desestruturar. Vai ser o caos na sua vida. Eu lamento e espero que jamais aconteça isso com ninguém aqui, nem em lugar nenhum. Mas é uma experiência altamente devastadora. E se um pai, termina Weatherhead, se um pai ou uma mãe tanto se preocupa assim, e assim tanto se angustia por seu filho, muito mais ainda o Senhor se desdobrará em cuidados para com as suas ovelhas. Tanto mais ainda o Senhor nos protegerá da boca do leão. E você sabe quem é o leão agora. Tanto mais assim o Senhor nos suprirá de todo bem. De todo bem. Por isso e por todas as razões deste mundo e da eternidade, o crente pode cantar com o salmista: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu concluo lembrando, eu comecei citando Spurgeon, quero terminar com ele, desse excelente comentário que é o Tesouro de Davi. Ele diz: ninguém tem o direito de considerar-se ovelha do Senhor, a menos que sua natureza tenha sido renovada. Pois a descrição que as Escrituras fazem dos não convertidos não é de ovelha, mas sim de bodes e lobos. Bodes e lobos. Uma ovelha é adquirida, não é um animal selvagem. Quase sempre é comprada por grande preço. Por isso eu termino perguntando: Jesus já é o pastor da sua vida? Você já é ovelha do Senhor Jesus? Você já é ovelha do rebanho do Senhor Jesus? Vale a pena ser ovelha do pastor supremo. E se você ainda não é, enquanto nós cantamos: de teu cuidado terno me cercas, bom pastor, porque se tu ao longe estás, eu fico sem vigor. Ao pé de ti, ou seja, pertinho do Senhor, ao pé de ti desejo, meu Deus, meu Pai, viver, e tua forte mão sentir a minha mão suster. Enquanto cantamos este hino, se você quer entregar sua vida aos cuidados do pastor Jesus, venha à frente nesta hora. Enquanto nós cantamos, vamos ficar de pé e vamos louvar a Deus. Vamos cantar este cuidado, este carinho que o Senhor tem para conosco, suprindo cada uma e todas as nossas necessidades.